Meu Felipe é meu filho mais velho, né? Quando eu tive o Felipe eu era muito jovem, então nós estabelecemos uma relação de parceria, de cumplicidade. Eu estava sempre com ele estava sempre comigo. E nós tivemos essa relação durante muito tempo, a infância, a adolescência. Na adolescência, quando ele tinha mais ou menos uns 14 anos, eu tive o meu segundo filho, né? Eu engravidei e tive meu segundo filho. E foi aí que a gente começou a observar no Felipe uma mudança no comportamento dele. O Felipe passou a ser uma criança agressiva. É uma situação que a gente percebia que ele estava mudando, mas o que mais chamava atenção era o comportamento. E durante muito tempo a gente foi observando essa mudança de comportamento, tal. Felipe começou a beber, Felipe começou a chegar em casa cada vez mais tarde, né? E assim a gente não desconfiava que ele poderia estar envolvido com droga ou com qualquer outro tipo de coisa, porque a gente acreditava que a criação que nós demos para ele, todo o amor que a gente oferecia para ele, fosse suficiente para que ele enfrentasse o mundo de uma maneira diferente, né? E aí, à medida que ele começou a trabalhar, né, ele foi ficando cada vez mais independente da gente, então ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, então ele saía de casa na sexta-feira e não tinha hora para voltar, voltava de manhã ou de madrugada. E no sábado para domingo, ele saía no sábado e chegava em casa no domingo à tarde, né? Então isso para a gente que é mãe é uma situação muito complicada, porque você não sabe onde o seu filho está e isso vai gerando uma angústia muito grande, né? Um desespero, porque você fala assim, ou tá preso, ou daqui a pouco chega a notícia de que morreu. Você sempre pensa o pior, né? Aí teve um dia que eu fui limpar o quarto dele e achei no meio das coisas dele um tabletinho de maconha. Eu nem sabia que aquilo era maconha, mas como a gente ouve falar, né, do que seja, a gente faz associação e aí aquilo lá era maconha, era um tabletinho. Naquela hora, o meu chão ele se abriu. Né? A minha vida toda passou pela minha frente, a minha vida com ele, todo o sofrimento que eu tive para educar, para criar, né? E de ver que então o porquê daquele comportamento alterado, né? Aí naquela hora eu tive força, falei não, eu não vou me abater com isso, eu não vou aceitar esse vício na vida do meu filho, né? E continuei, né? Aí desse dia para frente era comum eu achar droga no quarto dele, maconha. Então eu achava na bolsa de óculos, eu achava dentro do estojo de lápis, eu achava na mochila, debaixo do travesseiro, entre o colchão e o estrado da cama. Aí eu comecei a achar maconha em todo lugar da casa, né? No bolso dele eu achava então ou o tabletinho da maconha ou o cigarro. Mas aquilo, no meu coração, eu não aceitava. Eu falava, isso não vai continuar, né? Isso foi por um tempo, essa situação, né? De droga, e ele cada vez mais agressivo. Depois que a gente achou a droga e conversamos com ele falou, não, isso não vai mais acontecer, né? No primeiro momento ele negou, não é minha, é dos meus colegas, não sei o quê, isso não vai mais acontecer, eu não vou mais trazer isso para casa, enfim, né? Deu aquelas desculpas todas, né? Mas aí ele ainda continuou agressivo, continuou brigando com a gente, fazendo malcriação, longe da gente, bebendo, fazendo madrugada, saindo sem dar notícia, assim, uma situação horrível, horrível. Que quando você tem a desconfiança é uma coisa, agora quando você tem certeza de que o seu filho está metido com droga, aí para a mãe é muito difícil. Então a mim cabia somente o sentimento de impotência diante daquela situação. Impotência, culpa, uma frustração muito grande, né? A culpa era a pior coisa que tinha, porque você retoma a sua vida, analisa a sua vida do início ao fim e você vê que você não, por mais que você não seja perfeito, mas você não deu tantas razões assim para que isso acontecesse, né? E aí a culpa era o que mais me assolava na época, né? Então, eu já conhecendo o trabalho da Igreja Universal, passei a frequentar as reuniões, passei a fazer as campanhas, né, que a igreja oferecia para as pessoas, né. Enfim, eu
Eu comecei a ir com todas as minhas forças, aquilo que era falado eu colocava em prática, e aí dentro de mim foi nascendo uma certeza de que meu filho seria livre daquele vício, né? Que eu tenho certeza que tanto assolava a vida dele como a nossa vida. E a partir do momento que, frequentando as reuniões, eu busquei com fé, com muita fé, a minha vida começou a mudar. Eu percebi no meu filho uma mudança no comportamento. Então ele deixou de ser aquele menino agressivo, começou a ser mais dócil, a ficar mais dentro de casa, né? Então a gente foi percebendo nele uma mudança no comportamento. Foi a primeira coisa que a gente percebeu nele, foi a mudança de comportamento. E depois a gente também percebeu que ele estava livre dos vícios. Eu também comecei a mudar a forma de tratar, de ver esse problema, né? E de como eu poderia resolver esse problema. E ele passou a ver em mim uma mudança no meu comportamento também. E ele também começou a frequentar as reuniões comigo. Hoje meu filho é totalmente livre dos vícios. Ele é um menino carinhoso, é um menino dócil, né? Voltou a ser meu companheiro, né? Meu parceiro. E hoje eu tenho prazer em dizer que eu sou mãe dele, né? Valeu a pena tudo que eu passei por ele, tudo que eu lutei. Hoje é um homem de Deus. Hoje é um rapaz honesto, trabalhador, que luta, que voltou a ter desejo pela vida, né? Que entendendo aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele, ele também procura levar isso para as demais pessoas, né? É um menino que hoje está transformado.